João capítulo 7. Abramos nossas Bíblias em João 7. E antes de adentrarmos na leitura e na exposição bíblica, algumas observações se fazem necessárias. Preste atenção, elas são muito importantes. Este capítulo 7 tem 54 versículos. Na verdade, 53, né? 53 versículos. Nós iremos meditar apenas nos 9 primeiros versos, uma breve meditação das Escrituras. Aqui, o que nós encontramos neste capítulo 7 do Evangelho de João é o seguinte: diante de Jesus Cristo, diante da pessoa de Cristo, diante deste personagem histórico chamado Jesus Cristo, na verdade, seu nome era Jesus, filho de José e Maria, mais filho de Maria do que de José, para ser mais correto teologicamente, né? Diante desse personagem inigualável da história, não pode haver neutralidade. Quando nós apresentamos Jesus para alguém, acontece pelo menos 2 resultados. Ou a pessoa, pela instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, é convertida, ou ela se perde eternamente ao recusar crer em Jesus. Não tem centrão, não tem meio termo. Ou você crê nele como teu Salvador e Senhor, digo a todos que estão aqui presentes, a quem nos acompanha no YouTube, ou você crê nele como teu Salvador e se torna discípulo de Jesus, ou você está perdido eternamente. Veja, meus irmãos, a título de introdução, eu não estou dizendo que você será salvo se tornar um presbiteriano, como tangencialmente falamos domingo passado aqui, quando expusemos o episódio de Zaqueu sendo encontrado por Jesus. Eu não estou querendo dizer e não ousaria dizer e jamais diria que você só é salvo porque você se torna um presbiteriano. Eu sei que isso soa muito contundente, mas eu quero dizer que o inferno está cheio de presbiteriano, cheio de batista e cheio de assembleiano. O céu só acolhe discípulos de Jesus. Aqueles que são verdadeiramente discípulos de Jesus. Aquele personagem diante do qual exige-se uma reação. Quem está diante de Jesus não pode ficar em cima do muro. Ou se torna um discípulo dele e vive para ele, vive nele e permite que ele viva nessa pessoa, ou a pessoa está perdida eternamente. É o que veremos aqui, meus irmãos. Diante de Cristo não pode haver neutralidade. Aqui encontramos neste capítulo 7 a reação dos homens diante de Jesus. Diante de Cristo. Preste bem atenção, você que está em casa, você que está aqui. Diante de Jesus Cristo, filho de Maria, não pode haver neutralidade. Vamos ler João 7, verso 1 a 9. Leamos juntos. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público,
foi Jesus. O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito, de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Oremos, irmãos. Pai, contempla o teu servo e vai fazer algumas considerações a partir desse texto. Que ele seja fiel, que tu uses como instrumento para falar aos corações daqueles que aqui estão e dos que nos acompanham pelo YouTube, pela internet. Senhor, visita-nos com simplicidade, com singeleza, mas entra em nosso coração com a tua palavra, produzindo salvação e produzindo transformação e, quiçá, em alguns casos, restauração. Em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, como vínhamos dizendo, João mostra como diferentes tipos de pessoas reagiram à presença de Cristo. E João 7 nos desafia a decidir, hoje à noite, quem Ele é para nós. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Bem, vale a pena uma breve recapitulação sobre o que é o Evangelho de João. É o Evangelho mais novo. Ele foi escrito depois de Mateus, Marcos e Lucas. Ele foi escrito lá por volta do ano 85 a 95. E ele é totalmente diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Isso não é aula de escola dominical, mas essas informações são utilíssimas. Porque João escreveu depois que esses três escreveram, pois a sua intenção era bastante diferente. O que ele pretendia ao escrever o evangelho chamado Evangelho segundo João? João, irmão de Tiago, filhos de Zebedeu e Salomé, um dos discípulos de Jesus, o que viveu mais do que todos os outros apóstolos, morrendo por volta de 100 anos de idade. O que pretendia esse João, discípulo de Jesus? O discípulo amado. O que ele pretendia ao escrever esse evangelho, provavelmente no fim da sua vida, depois que os outros 3 evangelhos já tinham sido escritos e já estavam circulando? Ele pretendia deixar evidente para quem lesse o evangelho que ele escreveu como uma testemunha ocular, uma testemunha in loco, que andou com Jesus, comeu com Jesus, bebeu com Jesus, dormiu com Jesus, ouviu Jesus, viu Jesus fazer os milagres que fez. Ele pretendia deixar evidente para quem lesse o evangelho que ele escreveu, que Jesus é Deus. Apesar dele ser filho de Maria, ter vivido no lar de Maria e José, desempenhar uma função simples, como a de um carpinteiro, um ajudante geral. Ele é mais do que isso. Ele é Deus. Ou seja, Jesus é o Deus encarnado que veio habitar entre nós, vestindo-se da pele humana, vivendo entre pecadores. Isso não deve ter sido fácil para ele, porque ele era santo. Vivendo entre pessoas de diferentes naipes e fazendo opção por viver entre os mais simples, sentando com pecadores considerados a pior estirpe, publicanos, prostitutas. Esse Jesus é o Deus que habitou entre nós. Eu faço essa declaração sobre o poder do Espírito Santo. E você sai daqui nessa noite, você que nos acompanha pelo YouTube, fique ciente disso. O Jesus da Bíblia, não o Jesus de alguns pregadores de hoje, ou de outrora, mas o Jesus da Bíblia, é Deus, aleluia. E era isso que João queria fazer ao escrever o seu evangelho. Por isso, dentre outras coisas, ele conta apenas 7
milagres que Jesus fez, estupendos milagres. Ele transformou água em vinho. Ele curou o filho de um oficial do rei Herodes a 30 quilômetros de distância. Ele curou um homem que tinha 38 anos e jazia doente junto ao poço de Betesda. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, em quantidade suficiente para alimentar milhares de pessoas, sobrando 12 cestos de pães e 12 cestos de peixes. Ele andou por sobre as águas. Isso que nós vimos até aqui no capítulo 6 e 7. Porque no capítulo 9, Jesus vai curar um cego de nascença. E no capítulo 11, ele vai realizar o seu mais portentoso milagre. Aleluia! Ele ressuscitou a Lázaro. Lázaro jazia 4 dias no túmulo. Já devia estar cheirando mal. E Jesus, se aproximando do túmulo, disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, vivo, ressuscitado. Esse foi o 7º milagre que João registrou no seu evangelho, com o intuito de dizer a quem lia o seu evangelho que esse que realizou esses milagres é Deus vestido da pele humana. Mas mais, por várias vezes, João colocou nos lábios de Jesus uma expressão própria do próprio Deus. Quando Moisés, referindo-se a essa expressão, quando Moisés perguntou para Deus: Senhor, se eu chegar lá no Egito e me perguntarem quem é que foi que me enviou, diga, até a parte de um hino que o coral canta e eu gosto muito. A Thaís até fica com tremor quando eu peço para cantar esse hino. De novo, novamente, né? Eu sou, me enviou. Se você pegar o Evangelho de João até aqui, o capítulo 7, por várias vezes ele diz: eu sou o pão da vida. E ele vai dizer no capítulo 14, respondendo a Tomé: eu sou o caminho. Essa expressão eu sou é o eco da voz do Deus do Antigo Testamento nos lábios do Deus do Novo Testamento, Cristo Jesus. Portanto, esse era o intento de João ao escrever o Evangelho, provar que Jesus é Deus. A pergunta que eu faço, perscrutadora nessa noite, a você que nos assiste e está aqui nessa noite: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Hoje eu assistia o depoimento de uma Nisei, filha de japoneses, é isso, né? Falando que quando ela conheceu Jesus, a transformação que foi ter um encontro pessoal com Jesus, assim como teve Zaqueu. Que testemunho vigoroso. Às vezes eu fico com inveja desses testemunhos, sabe por quê? Assim como a Thaís, assim como outros que aqui estão, a Roberta, nós nascemos num lar cristão. Nós nunca nos envolvemos com droga, com prostituição. Nós fomos criados ouvindo os hinos que cantamos aqui, lendo a Bíblia que lemos aqui, os cânticos tão bem escolhidos também hoje pelo grupo de louvor, tão bem tocado, tão bem cantado. Nós crescemos nesse métier. Nós não sofremos aquela transformação, Paulinha, que muitos sofrem quando conhecem Jesus. Eu estou querendo trazer aqui um pastor que é conhecido do meu filho, que viveu uma vida de envolvimento com drogas. A gente precisa ouvir esses testemunhos, porque eles reforçam a nossa fé de quem é Jesus. Ele é o Salvador, o Senhor, ele transforma vidas. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Veja só no caso aqui do capítulo 7. O que temos no capítulo 7 acontece aproximadamente 6 meses antes da crucificação de Jesus. O que acontece aqui nesse capítulo 7 acontece na festa dos tabernáculos. Os judeus, também a título de informação, tinham 3 festas importantes: Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E Jesus está
agora na Judéia, participando da festa dos tabernáculos, uma das grandes 3 festas anuais de Israel. Mas é interessante que, conforme a leitura, os irmãos de Jesus dizem para Jesus assim: deixa este lugar, porque ele ainda estava na Galileia antes de ir para a Judéia, deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam a obra que tu fazes. Aí eles arrematam dizendo: porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta ao mundo. Em outras palavras, me parece, segundo outro entendimento, que os discípulos, que os irmãos de Jesus, os parentes de Jesus, estavam dizendo: olha, você faz esses milagres na Galileia, mas se você quiser adquirir notoriedade, proeminência, destaque, fama, vai fazer isso na Judéia. Então Jesus disse para eles: o meu tempo ainda não chegou. Mas antes, o versículo de número 5 diz assim: os irmãos de Jesus falaram isso, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Que coisa terrível, meus irmãos. Aqui é a lição que eu quero destacar para vocês, trazendo conforto, consolo, ânimo e esperança. A incredulidade pode existir dentro da própria família. Nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Vocês já pararam para pensar? Eles cresceram com Jesus. Eles ouviram Jesus. Eles se assentaram à mesa, que naqueles dias era um pequeno divã, quase rente ao chão, para fazer as refeições juntos. Eles brincaram como crianças juntos. Eles trabalharam sob a orientação do pai José. Eles viram como Jesus, cheio e eivado do temor de Deus, tratou com honra e dignidade os seus pais. Eles viram o testemunho vigoroso, absolutamente portentoso de Jesus. Mas mesmo assim, eles não criam nele. Conheciam Jesus desde criança. Viram, testemunharam de sua vida santa, mas mesmo assim não criam neles. Que lição nós temos aqui? A seguinte: proximidade não significa fé. Conhecer fatos sobre Jesus é diferente de conhecer Jesus na intimidade. Por isso aqui, ao mesmo tempo em que temos uma palavra de esperança aos pais, que testemunham aos seus filhos, e muitos deles não estão na igreja hoje e não estão em Cristo, o que é pior, porque pior do que não estar na igreja é não estar em Cristo. Que normalmente quem está em Cristo tem prazer de estar na igreja. Para esses pais que têm seus filhos, que a despeito de vocês terem dado bom testemunho, um testemunho poderoso e abençoado de vida cristã, para esses pais cujos filhos não querem saber de Deus, lembrem-se que nem os irmãos de Jesus criam nele. Você já parou para pensar nisso? E é uma palavra de alerta a muitos que nasceram na igreja, como eu citei agora a Thaís, a mim, e a tantos outros que estão aqui, né? Os filhos do Bruno Bastos e da Gislaine. Gente que nasceu na igreja, não é assim? Foram criados ouvindo canções de louvor a Deus, ouvindo orações, ouvindo sermões, né? É um alerta, porque isso não significa que nós realmente ainda cremos em Jesus como devemos crer. Todo aquele que nele crê, não. Todo aquele que nele crê. Me parece que os irmãos de Jesus só foram crer nele depois da sua ressurreição. Você já parou para pensar nisso? Ou seja, durante todos os 33 anos de Jesus, de testemunho, eles não creram que ele era o Filho de Deus, o Deus vestido de pele humana, o Deus encarnado, aquele que veio como o que pisaria a cabeça da serpente,
aquele que seria o último e derradeiro Adão, que faria tudo ao contrário daquilo que o primeiro Adão fez. Quanto o primeiro Adão desobedeceu e lançou a humanidade numa tragédia terrível, o último Adão, Jesus, mesmo sendo tentado no deserto, não no paraíso, obedeceu profundamente ao Pai em todos os detalhes, de tal maneira que, não sei se vocês perceberam, ele diz aos irmãos dele, não é chegada a minha, porque ele sabia que Deus tinha um script para ele. Um script. Dia tal, você vai transformar água em vinho. Dia tal, você vai conhecer um homem religioso chamado Nicodemos. Aqui ele diz, não é chegada a minha hora, referindo-se, e nós veremos isso mais à frente, ao momento em que ele diz, agora é chegada a minha hora, referindo-se ao seu momento de entrega nas mãos de um traidor, ou pelas mãos de um traidor, sua morte e ressurreição. Não é chegada a minha hora. Jesus cumpriu todos os ditames de Deus o Pai. Ele obedeceu como último Adão tudo que Deus o Pai determinou que ele fizesse nos mínimos detalhes. Eu acho lindo quando na cruz, a última palavra que ele diz, antes de expirar, é tetelestai. Tudo está completo, tudo consumado. Em sua inteireza, não há mais nada a ser feito pela redenção do mundo, pela conquista dos eleitos de Deus. Nada mais precisa ser feito. Não é a sua oferta que vai te salvar, nem a tua religiosidade que vai te salvar. É o que eu estou fazendo nessa cruz e tudo está completo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Mas aqui eu digo, repito, finalizando essa meditação. Não é porque você é membro de uma igreja. Não é porque você conhece a Bíblia e sabe a biografia de Jesus que você é salvo. A declaração que eu faço aqui, contundente, é: para ser salvo é preciso crer. E a fé é um dom de Deus. Sobre isso falaremos no futuro próximo, meus amados irmãos. Creia. O Jesus que João apresentou é Deus. Por isso aqui vai o meu estímulo mais uma vez. Leia o Evangelho de João. Decore o Evangelho de João. Eu fiquei boquiaberto ouvindo um pastor batista. Hoje eu falava a esse respeito na escola dominical. Ele viveu no Marrocos e viveu entre muçulmanos. E ele disse que os muçulmanos são obrigados, desde a mais tenra idade, a decorar o Alcorão. Quiçá nós pudéssemos ensinar mais os nossos filhos a bendita e santa palavra de Deus, porque elas dão testemunho do nosso Salvador. É Ele que por nós morreu. Ele deu sua preciosa vida. E ele diz, todo aquele que crê em mim viverá eternamente. Que Deus assim se digne a nos abençoar. Sejamos abençoados pelo coral feminino cantar.